As secretarias de saúde de todo o país estão em alerta máximo para evitar a chegada ao Brasil da síndrome respiratória aguda grave, uma pneumonia atípica que vem fazendo dezenas de vítimas em países asiáticos. Segundo os órgãos de saúde, por enquanto não existe qualquer motivo para pânico entre os brasileiros. Mas mesmo assim, é importante você saber distinguir o que é um simples resfriado e o que é uma gripe que pode se transformar numa doença mais grave, como é a pneumonia. Nessa época do ano, é bem mais comum serem registrados casos de doenças nas vias respiratórias superiores, principalmente em crianças. No Hospital Infantil Varela Santiago, diariamente são internadas, em média, 15 crianças, a metade com problemas desse tipo: bronquite, asma, sinusite, rinite. Uma simples gripe mal curada pode se agravar a ponto de desencadear uma pneumonia e até tuberculose. Por isso, saiba como diferenciar um simples resfriado de uma gripe. O resfriado é uma doença moderada. Por exemplo, ela é produzida pelo vírus, pelo adenovírus, pelo rinovírus e pelo vírus parainfluenza. Já a gripe é uma doença severa. Basta ver que na história da humanidade, desde o século XVI ou XVII, que ela vem sendo estudada, nós já tivemos várias pandemias. Ou seja, são epidemias que pegam todo o planeta e que ocasionam a morte de milhões e milhões de pessoas. O médico alerta aos pais que a maneira mais comum de contágio entre as crianças é em sala de aula. Por isso, aconselha a vacina, a melhor maneira de evitar problemas futuros. A melhor maneira de prevenir seria a vacinação. Porque aqui no meu consultório mesmo, a grande maioria das mães desconhece que existe essa vacina da gripe. E eu acho isso muito estranho, porque deveria haver uma divulgação maior. Se a pessoa já estiver contaminada pelo vírus, não há muito o que fazer durante o período sintomático, que varia de 5 a 7 dias. Mas o conselho é de minimizar os sintomas com analgésicos, antitérmicos e descongestionantes nasais. Recentemente, a síndrome respiratória aguda grave vem criando pânico no mundo, já que está sendo considerada um surto de pneumonia fatal. Cientistas de todo o mundo estão envolvidos agora na identificação de um vírus misterioso que se manifestou pela primeira vez em Hong Kong, na China, mas já matou 53 pessoas em 14 países. O primeiro caso, ainda não confirmado na América Latina, poderá advir de uma britânica jornalista que está internada em São Paulo com suspeitas da pneumonia atípica. Antes de vir ao Brasil, ela esteve na Malásia para cobrir o Grande Prêmio de Fórmula 1, região onde o vírus já foi detectado. Na realidade, não se trata de uma gripe, sim de uma virose que está atacando as vias aéreas inferiores, no caso, né? É um vírus que ainda está sendo estudado, porque isso é um acontecimento recente, né? Mas eu não acredito que chegue a provocar como é que se diz, a mesma catástrofe que ocorreu em 1918, até porque hoje a medicina evoluiu demais e existem meios, ainda, apesar de não se descobrir ainda bem o vírus, existem meios melhor de isolar as pessoas. Agora, de todo jeito, é bom você saber que a vacina antigripe pode ser aplicada em crianças a partir dos 3 anos de idade, mas a vacinação gratuita só é realizada pelo poder público em idosos com mais de 65 anos, com uma campanha que acontece no próximo dia 12 agora de abril. E olha só, casos como esse que a gente falou agora, da pneumonia asiática, já foram identificados em pelo menos 16 países. Em Hong Kong, como a própria Lídia Passe disse, onde o agente da síndrome foi identificado, a doença já infectou mais de 1.500 pessoas. E aqui no Brasil, esse primeiro caso suspeito da jornalista inglesa internada ontem em São Paulo, é que está fazendo com que o governo brasileiro adote medidas de alerta. Representantes da Infraero e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reúnem em Brasília para discutir os procedimentos a serem adotados nos aeroportos de todo o país com relação à chegada de pacientes, de passageiros, melhor dizendo, provenientes de lugares afetados pela doença.